Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um programa Pecuário e Mercado para você, pecuarista, ter as melhores informações para tocar a sua operação aí na sua propriedade, informações sobre mercado e também sobre outros assuntos, sobre outras proteínas animais também, sobre genética, sobre outros mercados. É aqui, claro, que você se mantém muito bem informado como produtor rural mais bem informado do Brasil aqui no Notícias Agrícolas. E hoje, claro, como sempre, temos o Mercado do Dia, quando a gente traz aqui sempre um especialista, um analista, para trazer essas informações sobre os preços do mercado do boi gordo, preços da arroba, como estão as dinâmicas de mercado e de negociações. Temos também no programa de hoje, o quadro Produção versus Produtividade, em que a gente vai falar um pouquinho sobre genética, e também o quadro de proteínas animais, em que a gente vai trazer então um pouco sobre a suinocultura gaúcha, como é que estão os preços por lá nesse finalzinho do mês de abril. E claro, a gente começa, portanto, o Pecuário e Mercado com o Mercado do Dia. E para essa conversa aqui no Mercado do Dia, hoje eu chamo o Herbert Aguiar, ele que é consultor da Rede Agroconsultoria, para a gente falar um pouquinho sobre os preços do mercado do boi gordo. Herbert, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Bom dia. Bom dia, Herbert. Eu queria começar perguntando para você, Herbert, o que a gente está vendo aqui de dinâmica de mercado? Eu estava dando uma olhada nos preços, principalmente na Praça Paulista. Aqui a gente já vê ali uma certa queda nos preços do mercado futuro. Eu queria entender com você o que está acontecendo com esse mercado. Já é uma pressão de entre safra. Eu queria saber o que está acontecendo. Uma pressão de safra, perdão. Há muitos aí aguardando, né? Qual vai ser o tamanho dessa safra e qual a pressão que ela vai trazer no físico. Quando a gente olha para as curvas de preço da B3, a gente já vê essa pressão ocorrendo, né? O maio já com um deságio frente ao físico, a curva futura já com um ágio menor nos meses à frente, e aí muito da resposta vai vir de qual pressão o frigorífico vai impor junto ao pecuarista, né, nessa composição de escalas e formação de preço. A gente vê algumas praças conseguindo lidar bem com essa pressão. O estado de Mato Grosso vem sobressaindo frente a São Paulo, mas outros estados já vêm entregando os pontos e, de certa forma, tendo uma pressão de preços mais baixas, alongando assim as escalas. É muito nítido quando a gente tem uma pressão de preço, as escalas sempre avançam, né? Então, essa pressão vai ocorrer. A gente vê que essa safra ela vai ser muito movimentada pelo clima, a região central do Brasil recebendo chuvas aí durante essa semana, chuvas marcadas aí para a próxima semana, então vai fazendo uma postergação também de envio de animais. Então a gente entende que alguns estados onde que está sendo menos beneficiado com essas chuvas e um clima melhor, pode sim, talvez, ter uma pressão maior nesses estados, e outros, né, o produtor consegue segurar e reter um pouco mais o animal, entregar um animal mais pesado depois para a indústria. Outro ponto que a gente vê, Letícia, principalmente no Mato Grosso, o sentimento que a gente tem é que tem um represamento de boi. Muito pecuarista segurando, né, postergando uma semana, 2 semanas a negociação desses animais, tendo capacidade de reter eles, esperando, né, na próxima semana um preço melhor. Então, o ponto de cuidado que a gente tem que ter aí é se de repente o pessoal abre a porteira e, de certa forma, começa a colocar esses animais na escala. Isso tende a acontecer em algum momento, então, um momento de atenção por parte do pecuarista. Ou seja, Herbert, nesse contexto do que você falou, eu queria entender, né, que você disse que o pecuarista ele ainda está numa condição de segurar um pouco as boiadas, mas seria o caso de segurar um pouco, mas ainda assim vendendo de maneira cadenciada, se é que é possível entender um pouco isso que eu estou tentando perguntar, né? Assim, você segura um pouco, mas ali vende um pouquinho, segura mais um pouquinho, vende mais um pouquinho, para realmente não acontecer isso, né? Esse efeito manada, como você disse?
Sim, é justamente isso que vem ocorrendo. Em algumas praças, né, o produtor vai tirando ali a cabeceira da boiada, entregando às vezes o animal mais pesado, alguns lotes, e de certa forma retendo, né, semana a semana, o envio aí de alguns animais. Então isso vem ocorrendo no físico, faz parte do jogo. O pecuarista tem às vezes o poder de conseguir segurar esse animal, e aí o frigorífico ele precisa trabalhar um pouco mais a oferta de preço para conseguir atrair, originar essa compra. Algumas outras praças já não têm tanta solução, né? Os preços já estão um pouco mais baixos, a pressão vem ainda grande, e a hora que o pecuarista olha para uma escala alongada, que foi um teste que os frigoríficos vêm fazendo após esse feriado, ele testa o mercado e vê quanto que vem de escala, o que que vem no preço, e ele vai testando. Então, muito pecuarista acaba, às vezes, entregando, né, disponibilizando esse animal, às vezes, preços menores, e aí ajuda, de certa forma, escalas alongadas. A gente já viu um refresco dessas escalas aí na última semana. Essa semana as escalas devem andar um pouco mais. Relatos de frigoríficos em São Paulo e em Goiás que já estão com escalas aí preenchidas na primeira quinzena de maio. Ponto a gente sempre sabe que existe alguns furos, né? Então vamos ver qual que é o tamanho do furo que vai vir por parte dessas escalas ali para frente. E pensando ainda na semana que vem, Herbert, com o feriado do dia 1º de maio, o que, que a gente deve ver aí nesse curtíssimo prazo? O feriado ele tira, né, um dia de negociação por parte dos frigoríficos, parte do produtor, então tira também um dia de abate. Às vezes o frigorífico precisa estar um pouco mais ativo para originar esse animal antes. E na sequência desse feriado vem ali o feriado no domingo, Dia das Mães, que é uma data muito importante para o consumo de carne dentro do Brasil, né? O segundo melhor consumo dos feriados. Então isso ajuda talvez a pressão nesse início de final de abril e início de maio não ser tão forte como talvez alguns queiram, por conta de um consumo forte da primeira semana de maio, entrada ali de salários, né, na primeira semana de maio, na primeira quinzena de maio. Então, isso ajuda também a sustentar um lado da demanda. Exportações continuam em um ritmo forte, ponto de atenção para esse câmbio, porque às vezes tira um pouco de competitividade da indústria, mas ainda ele deixa com uma margem bastante positiva. Então, um ponto de atenção seria justamente qual o tamanho dessa oferta que vai vindo nas próximas semanas, tá? Momento de cautela por parte do produtor. Quem consegue, às vezes, segurar, vai fazendo essa opção, mas é sempre um risco, né, que ele vai carregando, por, às vezes, não aceitar o preço que tem disponível. Então, um momento bastante de atenção aí para essas 2 semanas que vem para negociações por parte do pecuarista. Perfeito, Herbert, meu caro, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no programa Pecuário e Mercado e também na TV Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia. Ficamos à disposição. Tá aí, portanto, estivemos com o Herbert Aguiar, ele que Opa, aqui, ó, me perdi. Ele que é consultor da Rede Agro Consultoria, nos trazendo as informações, portanto, do mercado do boi gordo, apontando aí que essa pressão de safra ela já começou nos preços dos mercados futuros, o mercado físico ainda um pouco resiliente. E aí, por falar em preços, a gente vai trazer então os preços dos indicadores que a gente tem aqui na nossa tabela. Então, vamos lá, o indicador da Tagro, a gente tem o preço de R$ 325,15 por arroba, uma queda de 0,07%, bem pequenininha essa queda, quase que estável. O indicador da AgroBrasil, ele aponta um preço da arroba de R$ 324,68, com queda de 0,97%. O indicador da Scott Consultoria é de R$ 328, redondinho, com queda de 0,60%. E do CPEA, o indicador aponta o preço da arroba em R$ 325,95, com uma redução de 0,41%. Agora vamos aos preços da B3, por gentileza, Pedro. Vamos lá então, aí como o Pedro está colocando aqui na tela para a gente, a cotação para abril a gente vê nesse momento o preço
tendo uma leve alta de 0,26%, vencimento abril valendo R$ 323,75 por arroba. O maio ele sobe 0,30%, cotado a R$ 315,95. Já o junho ele tem uma alta de 0,36%, com a arroba cotada em R$ 319,50. E o julho, para finalizar, sobe nesse momento 0,25%, valendo R$ 326,40. Agora a gente passa para o nosso próximo quadro, que é o Produção versus Produtividade. Vamos falar um pouquinho sobre genética. E para esse quadro eu chamo agora o Fernando Baldi, ele que é pesquisador sênior da ANCP. Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Fernando. Eu gostaria de começar perguntando, Fernando, a respeito de um evento, né, que a NCP participou lá nos Estados Unidos. Eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhes sobre os detalhes desse evento e sobre quais pontos especificamente sobre melhoramento genético da pecuária que foram tratados, né, e que vocês vão trazer de volta agora, né, aqui para o Brasil, para poder então dar sequência nesse trabalho da NCP. Bom, Letícia, no passado dia 8 de abril e 9 de abril, participamos de um simpósio nos Estados Unidos, especificamente na Universidade da Geórgia, né, para discutir, né, algumas ferramentas e estratégias sobre o uso de tecnologias, principalmente aplicadas na avaliação genética, né? Gostaria também de destacar, né, que além, digamos, de ser pesquisador sênior da NCP, sou professor universitário na Unesp e, digamos, todo o nosso trabalho de pesquisa na universidade, né, e esse trabalho em conjunto que fazemos com a NCP, junto com a Universidade da Geórgia, né, nos permite, digamos, melhorar, né, a confiabilidade, melhorar os resultados das avaliações genéticas e que isso, logicamente, trazem grandes benefícios para o criador. E justamente, né, essa participação nesse simpósio, né, na Universidade da Geórgia, né, que, digamos, temos um forte vínculo, né, na NCP, uma vez que a Universidade da Geórgia é quem fornece, digamos, os softwares, né, utilizados nas avaliações genéticas, foi muito rico e, digamos, abriu novas linhas de trabalho e perspectivas, digamos, para a aplicação, né, da genética no campo. E, Fernando, me diga uma coisa, tem a metodologia do One Step, né, de um passo ali que vocês discutiram durante esse evento. Eu queria entender um pouquinho e também que você explicasse para a nossa audiência o que é essa metodologia e como que vocês da NCP e também da universidade, como que essa metodologia ela se transforma, portanto, em benefício para o pecuarista que está lá no campo, então para ele ter um animal com uma melhor genética, com uma melhor conversão alimentar. Isso. Essa metodologia, né, que é chamada em inglês de One Step, ou de passo único, tá? Hoje essa a metodologia utilizada, né, para o cálculo das DEPs, tá? Das DEPs dos animais e no processo de avaliação genética, tá? E essa metodologia consiste em integrar, né, ou considerar todas as informações, né, que você tem para avaliar o potencial genético de um animal, né? Então, hoje, digamos, tradicionalmente, os programas de melhoramento possuem informação, né, de genealogia, né? Temos informação de dados, né, coletados nas fazendas, né, informação de peso, ultrassonografia, dados de eficiência, e mais recentemente, informação genômica, né, informação do genótipo dos animais, tá? Então, o grande diferencial desta metodologia que permite integrar todas essas fontes de informação, né, permitindo melhorar, né, a confiabilidade e robustez das avaliações genéticas.
Isso, consequentemente, traz que o produtor, né, que compra genética, né, que adquire, né, reprodutores do sêmen, né, tem uma informação mais confiável, né, na hora de escolher seus animais, né, que vai utilizar na próxima estação de monta, e isso, logicamente, redunda, né, em uma maior produtividade, né, para todas as características, né, desde melhorar, melhora do peso de mama, melhorar as características de carcaça, ou seja, isso traz, logicamente, esse ganho genético, né, através de uma maior confiabilidade na avaliação genética, traz uma maior produtividade e, logicamente, um melhor resultado econômico para todos os criadores. E essa metodologia, ela já é utilizada pela NCP? Quais são as novidades que foram trazidas depois desse simpósio? Ou, a partir dessa discussão desse simpósio, né, e da utilização desse software, o que mais pode ser feito, Fernando? Tá. No caso da NCP, a NCP foi pioneira aqui no Brasil na implementação, né, dessa metodologia, né? Só para citar, né, o exemplo, por exemplo, a Associação Americana de Angus, né, nos Estados Unidos, utiliza a mesma metodologia, né? Pela facilidade e robustez, né, que tem essa metodologia. E, digamos, o que as novidades, né, que esse simpósio, digamos, nos trouxe, né, foi no caso de iniciar, né, processos de, de avaliação genética de características, por exemplo, relacionadas com adaptabilidade dos animais, né, às condições ambientalmente extremas, né, inclusão, por exemplo, de novas características, né, nos processos de avaliação genética, como o caso, por exemplo, de características relacionadas com emissão de metano, né? Isso existe, logicamente, uma grande preocupação, né? Assim como, digamos, adotar novas metodologias, né, que facilitem, né, a incorporação de genética nos rebanhos comerciais, né? Ou seja, que a genética, né, esteja disponível, não apenas, digamos, para os produtores, os criadores, digamos, que vendem reprodutores, sino também para aqueles criadores que produzem carne, né, que o objetivo aí não é vender genética, sino vender, digamos, o alimento, né? E, Fernando, olhando, né, para esse processo de melhoramento, hoje, quando a gente pensa na pecuária de corte, o que os pecuaristas eles precisam? Quais são os principais gargalos, se a gente puder elencar, né, e o que cabe dentro dessa metodologia do One Step, de um passo só? É a Tá. melhoria na conversão alimentar, é a questão do marmoreio da carne, o que a gente consegue pensar que é algo necessário, que é uma demanda do pecuarista de corte e que cabe dentro dessa metodologia que vocês utilizam? Tá. Bom, Letícia, um dos grandes gargalhos, né, que existe hoje na produção pecuária do Brasil, né, é que existem várias estadísticas, né, mostrando que o uso, né, de reprodutores com avaliação genética, com informação, ainda é uma baixa porcentagem, né, do total, né, de touros utilizados no Brasil. Ou seja, grande parte, né, dos touros que são utilizados em fazendas comerciais, né, são animais que não têm informação, né, genética para conhecer, digamos, a procedência e o potencial produtivo desses animais, né? Além disso, né, ainda, né, a baixa adopção, né, de tecnologias, né, como a inseminação artificial, que permitem, digamos, uma maior difusão, né, de material geneticamente melhorado, né? Isso é um grande gargalho, né, que existe na produção pecuária. Outro ponto importante é essa questão, digamos, de definir quais são as características, digamos, que precisam ser melhoradas, né? Uma vez que essas características deverão trazer maior retorno econômico, né, para os produtores. Então, como você comentou, digamos, os programas de melhoramento genético oferecem muitas características,
DEPs para muitas características, né? Ou seja, temos informação genética para muitas características, só que o criador, logicamente, precisa definir, digamos, quais características priorizar, né? Baseado, né, no impacto econômico que cada uma dessas características vai trazer para seu sistema de produção, né? Então, assim, é o que a gente chamamos, né, de definição, né, dos objetivos de seleção, né, ou os objetivos produtivos, né, do sistema de produção, né? Perfeito. Fernando, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no programa Pecuária e Mercado e também na TV Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Letícia. Um saludo a todos. Tá, então estivemos com o Fernando Baldi, que é pesquisador sênior da ANCP, nos trazendo, portanto, as informações de uma viagem feita pelo grupo aos Estados Unidos para se aprimorar, portanto, em relação ao sistema que já é utilizado pela ANCP, que é um sistema de melhoramento genético, que é o One Step, que ele considera ali todas as informações de maneira integrada da genética dos animais para poder, então, fazer esse melhoramento. E agora, então, a gente vira a nossa chavinha, vamos falar um pouco de proteínas animais. E para esse assunto, hoje a gente fala um pouco sobre suinocultura gaúcha. E claro, para isso eu chamo o Valdeci Folador, ele que é presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, a AXURS. Valdeci, seja muito bem-vindo. Oi, boa tarde, bom dia. Quem não almoçou ainda, obrigado pelo convite. Estou à disposição para nós falar do nosso setor. Eu não sei ainda, Valdeci, inclusive comeria uma carninha de porco tranquilamente. Valdeci, seja muito bem-vindo. Eu queria começar perguntando para você como é que está a dinâmica de mercado aí no Rio Grande do Sul. A gente viu, só contextualizando, né, para o pessoal que está nos assistindo né, pensando que eu acompanho bastante a suinocultura independente, principalmente, o mês de abril tem sido um mês de recuperação depois de um março ali um pouco mais devagar. Como é que a gente vai terminando esse mês de abril? Bem, Letícia, a suinocultura no Rio Grande do Sul, vamos olhar só um pouquinho para desde o início de 2025, ela vem num patamar de preços bastante estáveis. Tivemos em alguns momentos de ajuste dos preços para baixo, mas nada assim tão significativo. Foram ajustes de mercados normais dentro da época do ano. Se nós considerarmos que, historicamente, o preço do suíno no primeiro trimestre do ano, até a virada de abril, eles sempre foram um pouco mais enfraquecidos. Esse ano nós podemos dizer que teve poucas janelas e poucos momentos com preços mais enfraquecidos. Mas hoje nós vemos aí, já finalizando, estamos na última semana do mês de abril, que é a última semana do mês. Semana que vem tem mais um pedaço, depois encerra, já começamos maio. Normalmente sempre há uma tendência de as duas últimas semanas, o mês não termina, mas o dinheiro da população já está para o final. Então há uma pressão um pouco sobre os preços de venda, enfim. Mas o que a gente vê para essa semana aqui, que as cotações, as negociações ocorrem hoje e amanhã para a próxima semana, é que é estabilidade de preço. E também porque na semana que vem nós temos um feriado, dia 1º de maio, na quinta-feira, então é um dia menos de abate, então tudo isso acaba influenciando. Mas a perspectiva é manutenção dos preços que foram praticados dessa semana para a semana que vem, e também porque nós estamos aí com uma oferta e demanda bastante ajustada. E Valdeci, essa oferta e demanda mais ajustada, eu queria te perguntar o seguinte, é uma demanda que ela está um pouco mais forte, principalmente quando a gente olha para as exportações, porque isso a gente vê desde o começo do ano, as exportações indo muito bem, obrigada, ou é um fator mais de diminuição no alojamento, isso está sendo enxugado ali desde o ano passado? Eu queria entender o que está sendo fiel da balança nesse caso. Olha, Letícia, a suinocultura, se nós voltar só um pouquinho para trás para poder te responder bem a pergunta, nós pegar aí 19, 20, 21, 22, 23, foram anos de expansão, de crescimento, projetos novos dentro do sistema de integração e das cooperativas, principalmente, que cresceram bastante. Se nós olhar para o sistema de produção do produtor independente ou fora do sistema de integração,
Também houve crescimento, houve ajustes, mas nada comparado com o crescimento desses anos dentro dos sistemas de integração das agroindústrias e das cooperativas. O que a gente vê? A gente vê agora entrando em 24, o primeiro semestre foi um pouco apertado, as margens elas ainda não eram positivas, estava no 0 a 0, algum momento perdia um pouco, outro momento ganhava um pouco. Mas a partir do segundo semestre de 24, houve um ajuste mais forte de oferta e demanda. Uma, pelo fator que nós tivemos uma melhora no mercado importador a partir do segundo semestre de 24, então passou a se exportar mais. A produção ajustou, tanto é que no ano passado o crescimento da suinocultura, os abates e a produção foi aí pouco mais de 1,5%, 1,8% a nível nacional. No Rio Grande do Sul nós não chegamos a 1% de crescimento. E o que a gente vê para 25, Letícia, como tu falou, nós temos aí um mercado de exportação excelente, os primeiros 3 meses foram excepcionais, a melhora de preços médios também nas exportações, a prévia das 2 primeiras semanas de abril de exportações também foram muito positivas, acima comparado com a média do ano passado. Então, nós temos um mercado exportador aquecido, levando bons volumes, pagando melhores preços, e uma produção ajustada. O crescimento no campo ele não está ocorrendo, é um crescimento vegetativo, um ajuste aqui, outro ajuste ali nas granjas, melhorando as instalações, melhorando o manejo, melhorando a produtividade. Poucas granjas, poucos projetos em fase de construção ou de ampliação, só aquilo que já estava no radar desde 2024, então pouco crescimento de granjas novas, não só no Rio Grande do Sul, como nas demais regiões do Brasil, pelo que nós temos acompanhado. Então isso faz com que haja e fique o mercado ajustado na produção, com a oferta externa, o mercado interno, a carne suína ela está mais competitiva do que a carne bovina, que nós estamos aí com o ciclo do boi se invertendo, então isso ajudou a levantar o preço da carne suína que estava barata, mas ainda ela é competitiva. Então a gente vê que é um cenário aí de oferta e demanda ajustada, porque a produção esse ano também, olhando o que está acontecendo a nível de campo, não só no nosso estado, mas olhando no geral, o crescimento não deve passar aí de 1,8% a 2% a nível de Rio Grande do Sul e a nível de Brasil também. Isso é bom, porque faz com que o setor consiga aí ganhar dinheiro, pagar as contas, equilibrar seu financeiro, enfim. Quando nós produzimos dentro de um ajuste de oferta e demanda, ele é positivo para todo mundo economicamente. Perfeito. E, Valdeci, eu queria fazer uma pergunta em relação aos custos de produção. Eu estou até aqui com a tabelinha, uma cola, né, que é uma tabelinha aqui de vocês mesmos da Axus aberta aqui. Tem o preço da referência do suíno vivo da semana passada, lembrando a você que nos acompanha, né, que o preço do Rio Grande do Sul ele sai toda sexta-feira, né, Valdeci? Então, considerando Sim. o preço de R$ 8,42 do suíno na semana passada, a gente tem o preço do milho de R$ 72,67 a saca também na semana passada e do farelo de soja R$ 1.883 a tonelada. Como é que estão as margens por aí? Como é que está essa relação de troca com esses insumos para ração? Olha, Letícia, os custos de produção eles têm variado muito pouco. Nós tivemos aí, agora no Rio Grande do Sul, que entrou a safra de milho aí no mês de janeiro, fevereiro, até início de março, que foi a safra de milho aqui do estado. Mesmo que o Rio Grande do Sul plantou um pouco de área menor de milho, só que nós tivemos, no milho, não tivemos problemas com a estiagem, com a seca, muito pontualmente. Houve alguma perda de produção, de produtividade nas lavouras, senão a safra, em termos de produtividade, foi muito boa, apesar da menor área plantada. Mas o milho ele tem ficado mais ou menos nesses patamares, o farelo de soja, como tu citou aí também, em torno de 1.800, entre 1.750 e 1.850 a tonelada. Então, as margens de lucros elas estão positivas porque a alteração do custo ele tem sido muito pequeno. E se nós olharmos o preço, o custo de produção que a Embrapa publica todo mês como referência, que ele serve como uma referência para o Rio Grande do Sul e os demais estados também, cada estado tem o seu custo de produção
feito e publicado pela Embrapa, demonstra que as margens estão positivas, o produtor está ganhando dinheiro sim, com isso ele está melhorando a sua infraestrutura, melhorando suas granjas, fazendo ajustes, fazendo aquilo que é necessário para ele ser ainda melhor na sua produção, cuidando e fazendo os investimentos na biossegurança. Aqui no estado nós temos a normativa da biossegurança, que ela tem até o ano que vem, em maio, para implantar a última etapa, que todas as granjas com cercamento, com isolamento, uma série de exigências. Então, esse momento positivo de mercado, a partir do segundo semestre de 24, 25, sinaliza que nós vamos ter um ano positivo se nenhum acidente acontecer que venha atrapalhar principalmente o mercado externo, as nossas exportações. O produtor vai ganhar dinheiro, vai pagar as contas, vai fazer aquilo que precisa dentro das granjas, melhorar a infraestrutura, modernizar as granjas e sobrar dinheiro para ele, que afinal de contas ele está investindo, investiu numa granja e é suinocultor e tem essa atividade na propriedade como negócio para ser rentável e ele ganhar dinheiro para gastar o dinheiro naquilo que ele quiser, com ele, com a sua família, com o seu conforto, com viagens, com troca do carro, sim, aquilo que ele quiser. Então, o setor ele tá positivo, sim, economicamente, da porteira para dentro para os produtores. Mas para o produtor independente, fora do sistema da integração das agroindústrias e das cooperativas. O produtor integrado da agroindústria e das cooperativas, aquele faça chuva ou faça sol, vamos dizer assim, usar um ditado popular, ele ganha um valor linear aí por índices de produção, produtividade, conversão alimentar, mortalidade de lote, enfim, que é levado em consideração no cálculo para remunerar o lote que ele entrega a cada período dentro do ciclo que ele faz. Então, o produtor integrado, cooperativado, para ele o mercado não muda muito, porque quando está ruim ele não sente muita coisa e quando está bom melhora, mas não proporcionalmente que nem o produtor independente fora do sistema de integração. E Valdeci, agora para completar aqui na sua experiência, né, a gente está ainda, né, ainda que tenha havido essa pausa, né, que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tenha colocado no tarifaço, né, para os demais países, exceto para a China, né, aqui no Brasil, lembrando, né, que a gente ficou com uma tarifa de 10% para todos os produtos que são exportados, né, para os Estados Unidos. Eu queria saber, nesse contexto geral, né, assim, não necessariamente só falando em exportações para os Estados Unidos, mas nesse novo jogo de xadrez da geopolítica, né, e do comércio global, como é que a carne suína gaúcha deve se inserir, deve tirar proveito disso? Olha, Letícia, eu acho que essa guerra comercial toda aí que os Estados Unidos, através do presidente Donald Trump, está promovendo, sem dúvida alguma, o Brasil, não só no aspecto da carne suína, mas na produção agrícola de maneira geral e agropecuária, ele tem grandes condições aí de se colocar ainda melhor no cenário internacional como exportador, tanto na área da proteína animal, quanto na área de grãos, falando de milho, falando de soja. Então, isso tudo acaba abrindo oportunidades ao Brasil. A China, que é a grande guerra comercial lá é Estados Unidos e China, que é um grande importador de alimentos no mundo, e o Brasil é um dos grandes fornecedores, tanto na área de grãos quanto de proteínas. Sem dúvida alguma, possibilidades se abrem. A indústria do Rio Grande do Sul está muito preparada, tanto é que o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de suínos do país, mas é o segundo maior exportador, então isso demonstra que o nosso estado está muito bem colocado no cenário internacional como fornecedor de carne suína, e eu acredito que as oportunidades que forem aparecendo, que forem se abrindo nessa guerra comercial entre essas duas potências, esses dois países que são gigantes na economia e na sua população, enfim, o Brasil tem tudo para tirar proveito, ocupar mais espaço, não só no mercado chinês, como em outros países, seja da Ásia, seja daqui a pouco na própria Europa, aqui na América do Sul também. Então, eu vejo que nós temos aí possibilidades de melhorar ainda mais o nosso portfólio de clientes no mercado internacional de forma geral, especialmente na questão da proteína animal, aí falando da suinocultura.
Perfeito. Valdeci, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no programa Pecuária e Mercado, e também na TV Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia, sempre à disposição. Um abraço a todos. Aí, então, estivemos com o Valdeci Folador, ele que é presidente da AgSurs, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, nos trazendo, portanto, as informações a respeito da suinocultura, principalmente a suinocultura independente lá do estado gaúcho. Então, nesse finalzinho de mês, vale lembrar que os preços da suinocultura gaúcha, eles saem, né, da suinocultura independente toda sexta-feira. Então, a expectativa para amanhã é que os preços se mantenham estáveis. Vale lembrar que ao longo desse mês de abril foi um mês ali de uma recuperação paulatina nos preços, né, altas ali, não a conta-gotas, mas também não substanciais, altas ali moderadas, né, semana a semana, mas a expectativa é de preços, então, na casa da estabilidade amanhã, por ser um final de mês, mas também em contrapartida por ter um feriado na próxima semana, então contando ali com vendas, pensando justamente, né, nessa questão do feriado, então precisa pesar esses dois lados. Eu encerro por aqui esse programa Pecuária e Mercado nessa edição desta quinta-feira, dia 24 de abril. Daqui a pouquinho você fica com o programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive e também, lógico, ao longo da tarde você tem a programação da TV Notícias Agrícolas com mais entrevistas, podcasts originais, ou seja, tudo para que você consiga e para que mais informações e para que você seja produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.